paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, jovens, aqui é o Eduardo Henrique. Vamos para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Nós estamos no nosso terceiro trimestre desse ano letivo de 2020, na revista A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje nós iremos estudar a nossa terceira lição, lição 3, eleição e predestinação. Antes de nós entrarmos no nosso conteúdo, eu quero convidá-lo a verificar na descrição deste presente vídeo o material complementar. Este material irá lhe auxiliar no estudo desta lição e também é um material que você poderá guardá-lo consigo e sempre revê-lo, analisá-lo quando for preciso. Pois bem, vamos à nossa terceira lição, eleição e predestinação. O texto áureo se encontra na Epístola Paulina à Igreja de Éfeso, capítulo 1, versículo 4 e 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Verdade prática: segundo a sua presciência, Deus nos elegeu e predestinou para a salvação, aos que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. O texto bíblico desta terceira lição se encontra também a carta na Epístola de Paulo, o apóstolo Paulo à Igreja de Éfeso, capítulo 1, versículo 4 ao 12. Peço que você realize essa leitura agora no ambiente, na sua casa, ou quaisquer que sejam os locais onde você esteja acompanhando esta aula. Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao 12, o cerne, o âmago da nossa lição se encontra nesta leitura bíblica em classe, neste texto. Pois bem, vamos para a nossa introdução. Nós estamos estudando e analisando a epístola do apóstolo Paulo direcionada para a igreja de Éfeso, não somente a igreja de Éfeso, mas também a todas as igrejas que se localizavam e se situavam naquela região, as igrejas daquelas localidades. E hoje nós vamos na nossa terceira lição. Nós já estudamos a autoria, data, os destinatários na primeira lição. Nós já falamos acerca das bênçãos espirituais que Deus em Cristo concede àqueles que estão nele. E hoje nós vamos falar sobre esses dois termos, eleição e predestinação. Esses dois vocábulos, eles fazem alusão ao plano divino de Deus em salvar os pecadores e reconciliar consigo mesmo toda a humanidade. E segundo a nossa ótica pentecostal, nós iremos traçar e tecer alguns comentários acerca destes temas, eleição e predestinação. Vale ressaltar que existem várias vertentes, várias linhas de pensamentos, muitas teses que se divergem em alguns tópicos e algumas pontuações, mas nós, segundo a ótica pentecostal, mediante a Bíblia Sagrada e o que ela nos traz, iremos falar acerca desses dois vocábulos, desses dois termos, eleição e predestinação. Essa lição divide-se em 3 tópicos. O primeiro tópico subdivide-se em 4 subtópicos, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. E o primeiro subtópico é a eleição divina. Neste primeiro tópico, nós vamos falar acerca do termo eleição. No segundo, predestinação. E no último, no terceiro, nós vamos fazer um anelo entre a predestinação e a salvação e pontuar algumas coisas. A eleição divina. No capítulo 1, versículo 4 da Epístola Paulina aos crentes de Éfeso, o apóstolo afirma que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, a fim de sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Mas afinal, qual seria a ideia desta eleição? Esta eleição, ela traz a ideia de escolha, ou seja, a escolha de Deus daqueles que creem em Cristo. O vocábulo eleição, ela é proveniente de uma palavra grega, e essa palavra se refere à escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo. Mas há algumas vertentes desta eleição que nós precisamos analisar agora. Primeiro, em quem nós somos escolhidos. A eleição de pessoas, ela ocorre somente apenas em união com Jesus Cristo. Nós somos por Deus eleitos em Cristo para a salvação. Portanto, esta eleição ela é uma eleição cristocêntrica.
Ninguém pode ser eleito sem estar em Cristo. Ninguém pode ser eleito sem um prévio arrependimento. Ninguém pode ser eleito sem confessar e ter uma nova vida com Cristo, esse ato de arrependimento e fé. E esta eleição em Cristo para a salvação, ela é feita por intermédio do seu sangue vertido na cruz do Calvário. O propósito de Deus antes mesmo da criação era de ter um povo para si, mediante a morte redentora de Cristo na cruz. Sendo assim, esta eleição para a salvação, ela é fundamentada na morte sacrificial dele no Calvário, de Jesus Cristo no Calvário. Outro ponto que nós precisamos salientar é que esta eleição é uma eleição coletiva. Deus escolheu para si um povo, sendo então algo coletivo, que abrange o ser humano como um indivíduo, na medida em que ele se une ao corpo da igreja, ao corpo de Cristo, que é a igreja. Então esta eleição é coletiva, porque Deus escolheu um povo. Deus não escolheu um indivíduo, Ele escolheu um povo, um grupo coletivo. Então Deus, Ele escolheu um povo, elegeu um povo coletivo, e Ele abrange o ser humano como um indivíduo, na medida que este, por sua vez, se une ao corpo de Cristo, se une à igreja. Um exemplo desta eleição, que nós podemos fazer uma analogia bem interessante, é o fato de Deus ter escolhido o povo israelita, o povo de Israel, no Antigo Testamento, no período veterotestamentário. Então esta eleição, ela se dá em Cristo, pelo sangue de Cristo, e ela é uma eleição coletiva que amplia-se para o individual. E outro ponto importante, nós já falamos acerca de quem nós somos escolhidos em Cristo através do seu sangue, de uma maneira coletiva que abrange o individual. E agora uma segunda vertente, em que tempo deu-se essa escolha? O próprio versículo 4 que nós lemos já traz-nos esta resposta, antes da fundação do mundo. Isso é interessante, antes mesmo da fundação do mundo, a grosso modo, antes do mundo existir e antes dele ter sido criado por Deus, Deus já tinha nos elegido. Então o plano de salvação ele foi feito depois do pecado de Adão e Eva? Não. Antes mesmo deles, Adão e Eva, serem criados, o plano de salvação de Deus para a humanidade já havia sido determinado, já havia sido arquitetado, segundo a sua presciência, segundo o seu conhecimento prévio, seu saber de antemão. Nós somos por Deus eleitos em Cristo, sendo esta eleição fundamentada no seu sangue, coletivamente e antes da fundação do mundo. Então, antes mesmo do mundo pensar em ser mundo, Deus já tinha nos elegido. E por último, qual a finalidade desta eleição? Primeiro, em quem fomos escolhidos? Em Cristo, através do seu sangue, de uma maneira coletiva que abrange o individual. Segundo, em que tempo deu-se essa escolha? Antes da fundação do mundo. E por último, qual é a finalidade da eleição? A finalidade é sermos santos e irrepreensíveis. E assim nós encerramos o primeiro subtópico. O subtópico 2 vai falar acerca das condições da eleição. Falamos dos propósitos, das finalidades, e agora nós vamos falar das condições para esta eleição. Se fomos eleitos por Deus em Cristo antes mesmo da fundação do mundo, quais seriam e são as condições para ser caracterizado como um eleito? Estar em Cristo. Como já foi dito anteriormente, ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Então, para ser um eleito é necessário o prévio arrependimento pelos seus pecados e a fé em Cristo como seu único e suficiente Salvador. E apesar de haver algumas linhas de pensamentos que se chocam, que se divergem, nós como pentecostais temos em mente que esta eleição para a salvação em Cristo não é direcionada a algumas pessoas específicas, a algum grupo específico, mas ela é concedida e proporcionada para todos. Portanto, a crença de que alguns foram eleitos para a salvação, outros para a condenação eterna, ela não é aceita em nosso meio, tampouco plausível. A salvação em Cristo Jesus ela é oferecida a todos, desde que haja prévio arrependimento e a fé em Jesus Cristo. Um outro ponto importante é que esta eleição ela não é pautada na meritocracia, no nosso mérito humano, mas ela é pautada na graça, no favor imerecido de Deus para conosco, para com a humanidade. Não somos merecedores desta eleição.
Não fizemos nada para merecer esta eleição, mas pela graça de Deus abundantemente derramada sobre nossas vidas, nós podemos continuamente desfrutar desta dádiva divina. Terceiro subtópico, vida santa e irrepreensível. Falamos acerca dos propósitos e finalidades, características. Falamos acerca das condições, que é estar em Cristo, ter Cristo como seu Salvador e ter esse prévio arrependimento pelos seus pecados. E agora, a vida santa e irrepreensível. No subtópico 1, nós falamos acerca da finalidade desta eleição em Cristo para a salvação. E dissemos que essa finalidade é sermos santos e irrepreensíveis, que se refere tanto ao perdão do pecado, também à santificação. Então, o Espírito Santo nos conduz em direção à santificação, desse processo buscando a santidade, para vivermos uma vida separada do pecado e irrepreensível, sem defeito, inculpável. Então, essa vida santa e irrepreensível nós podemos caracterizar como uma vida separada do pecado, uma vida irrepreensível, uma vida sem defeito e inculpável. Quarto subtópico, uma nova vida dos eleitos. Como nós dissemos anteriormente, no subtópico 3, o Espírito Santo nos conduz à santificação. Isto implica em abandonar a velha conduta e viver uma nova vida em Cristo. Condutas como mentira, utilizar palavras torpes, avareza, embriaguez e dentre tantas outras, elas devem ser abandonadas para que os frutos do Espírito Santo sejam gerados em nós. Gálatas 5, que faz esse anelo entre os frutos da carne e os frutos do Espírito. E somente o Espírito Santo, ele pode nos capacitar para que nós possamos ter essa mudança e viver essa nova vida, esse novo estilo de vida que por si só é um processo contínuo e gradativo. Nós não podemos deixar de lembrar que a salvação e a eleição ela é condicional. Portanto, viver uma vida em retidão, viver uma vida em santidade, viver uma vida com fidelidade para com Deus, ter uma vida que glorifica a Deus, ter uma vida espiritualmente sadia e contínua, ela é necessária para que nós venhamos ter assegurado nosso ingresso para as mansões celestiais. Então, quando nós falamos de salvação e eleição, nós não podemos entender uma concepção radical de que nós somos eleitos e salvos e para sempre acabou. É necessário que nós venhamos cultivar esse relacionamento com Deus, pois é algo condicional. Nós temos o nosso livre-arbítrio e se nós decidimos nos afastar de Deus, consequentemente nós estamos pondo em xeque a nossa salvação e a nossa eleição em Cristo. Tendo falado da eleição, vamos então depois para o nosso segundo tópico, falar acerca da predestinação. Vamos então para o nosso segundo tópico dessa lição 3, eleição e predestinação. Tópico 2, predestinados para filhos de adoção. Este termo predestinar, ele diz respeito a determinar antes, determinar previamente, anteriormente. Ao passo que a eleição é a escolha de Deus em Cristo de um povo para si mesmo, a predestinação é a determinação de Deus antes da fundação do mundo acerca do destino deste povo. Nós vimos as condições para a eleição, que ela é abrangida a todos os indivíduos que se arrependerem previamente dos seus pecados e terem essa fé em Cristo como Salvador. A predestinação anda junto da eleição. A predestinação fala acerca do destino destes que foram eleitos. A nossa declaração de fé pontua que a predestinação dos salvos, o destino dos salvos, foi previamente determinado por Deus segundo a sua presciência, segundo o seu saber de antemão, acerca dos que recebem o Evangelho e Cristo como Salvador e perseveram também até o fim. Percebe-se que antes da criação, Deus ele já havia eleito um povo para si, e também não somente eleito, mas predestinado os eleitos acerca do seu destino. Como veremos no tópico 3, no tocante à predestinação e salvação, este conceito ele não é aplicável. Para a salvação não existe predestinação, mas para os eleitos, mediante o plano salvífico pelo Senhor arquitetado há. Quando eu falo para a salvação não existe predestinação, eu falo no sentido da condenação eterna. Nós veremos que há algumas vertentes que pontuam que alguns foram predestinados
para a salvação eterna, para a vida eterna, e outros foram predestinados para a condenação eterna. Esta concepção não é aplicável. Não há predestinação para a condenação eterna. Nenhum indivíduo nasce já sendo caracterizado como alguém que será condenado eternamente, que não há possibilidade deste salvar-se. A salvação é para todos e nós falaremos mais detalhadamente acerca disto no tópico 3, só deixando esta ressalva. Há predestinação para os eleitos mediante o plano salvífico que fora por Deus arquitetado antes da fundação do mundo. Subtópico 2, filhos por adoção. Em Romanos, o apóstolo Paulo ele atesta que nós, gentios, éramos como jambuzeiros bravos e fomos enxertados na oliveira, ou seja, nós não dávamos frutos, mas ao sermos inclusos na oliveira, através de Cristo, nós podemos desfrutar do projeto salvífico. Apesar de nesse trecho não se trazer explicitamente esse termo, é uma das passagens que formam, uma das inúmeras passagens que juntas vão formar a tese de sermos filhos por adoção. Nós, gentios, ao sermos enxertados na oliveira, fomos feitos filhos por adoção. Os filhos legítimos, entre aspas, são os judeus, o povo de Israel. Mas todos nós, gentios, que cremos em Cristo e nos arrependemos previamente de todos os nossos pecados, mantemos um relacionamento com Deus, tendo intimidade com o Pai, se arrependemos de todos os nossos contínuos erros perante o Senhor, somos feitos filhos adotados dele. Interessante é que esse termo de adoção não era muito utilizado, não era muito aceito e adotado no sistema legal judaico. Mas para os romanos, para os gregos, gentios, era um termo comum. Para tanto foram empregados, segundo esta linha de pensamento, este termo devido aos destinatários da epístola. Na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 1, o autor ele fala acerca do tamanho amor de Deus Pai, que nos faz os seus filhos. E justamente essa classificação de filhos de Deus é um dos privilégios mais sublimes que nós podemos ter e nós encontramos na Bíblia Sagrada, da nossa salvação. Nós estamos reconciliados com Deus, Pai, em Cristo. Somos seus filhos e não mais os seus inimigos. Tudo fruto da graça, pois não há meritocracia, nós não merecemos. E o subtópico 3, os privilégios da adoção. Nós falamos acerca do termo predestinar, que é determinar antes, previamente, que fala acerca do destino que Deus, antes da fundação do mundo, determinou para os eleitos em Cristo para a salvação, mediante o prévio arrependimento e a fé em Cristo Jesus como Salvador. E nós falamos da adoção, que o apóstolo Paulo faz aquela analogia de nós sermos como jambuzeiros bravos e ser enxertado na oliveira, e ser filhos de adoção, filhos adotados de Deus. Então agora nós vamos falar de quais são os privilégios de termos essa nomenclatura, filhos adotados por Deus Pai. Ser filho de Deus possui muitos privilégios, como ser herdeiros e cordeiros com Cristo, o privilégio de ter intimidade com o Pai e poder clamar Abba Pai, sermos guiados pelo Espírito Santo, poder participar das promessas feitas por Deus a Abraão, receberemos um novo nome, teremos uma nova imagem, já é uma profecia visando o Apocalipse, e dentre muitos outros privilégios que nós podemos usufruir em Cristo. Mesmo na falibilidade humana, o Eterno, ele, por suas infinitas misericórdias, nos deu uma nova chance. E ele faz isto diariamente, fazendo-nos seus filhos, mesmo com nossos erros, mesmo com nossos pecados, mesmo com tudo de errado que nós fazemos continuamente. Deus, ele nos deu o privilégio de sermos chamados os seus filhos por adoção, poder ter intimidade com ele continuamente, poder clamar e ser ouvido, poder buscar e ser respondido. Deus, ele está conosco em todos os momentos, e mesmo quando as coisas não parecem estar adequadas ou como nós bem queríamos anteriormente, nós devemos crer que Deus está no controle de tudo. Somos filhos de Deus, somos filhos por adoção de Deus, e nós temos o privilégio de ter ele conosco, de ser guiado pelo Espírito Santo e também ser herdeiros e cordeiros com Cristo das promessas que Deus fez ao patriarca Abraão.
Agora então nós vamos para o nosso terceiro e último tópico desta lição 3, eleição e predestinação. E este terceiro tópico subdivide-se em 2 subtópicos e traz a temática, a sublimidade do propósito divino na predestinação. Primeiro subtópico, predestinação e salvação. No tópico anterior nós tecemos alguns comentários acerca da predestinação e qual a relação desta para com a salvação. E agora nós vamos falar um pouco de uma maneira mais abrangente acerca desta temática. Quando se fala de predestinação, disserta-se acerca da determinação de Deus sobre o que ocorrerá, o que acontecerá, qual o destino daqueles que foram em Cristo eleitos para a salvação, mediante o arrependimento e a fé nele. Mas ao se utilizar a predestinação para asseverar a condenação eterna de alguém, acaba-se por cometer um pequeno, talvez grande, equívoco. Há algumas concepções, como nós falamos, algumas teorias, a concepção calvinista, o arminianismo, mas em suma Deus ele não predestinou alguém para a vida eterna incondicionalmente. E de igual modo Deus não predestinou incondicionalmente alguém para a condenação eterna, mas ele deseja que todos se salvem e gozem do privilégio da salvação. Primeira Epístola do Apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Faça essa leitura. Deus deseja que todos se salvem. Não existe uma dupla predestinação, em que X nasceu para ser predestinado para a morte eterna e Y predestinado para a vida eterna. Não existe uma dupla predestinação, em que um grupo fora determinado previamente para ser salvo e outro fora determinado para ser condenado, em que não há possibilidade do que nasceu, entre aspas, para ser condenado, buscar em Cristo a salvação, e também aquele que, segundo essa concepção, nasceu predestinado para ser salvo, este incondicionalmente será salvo e não perderá a salvação. Esta concepção não é aceita, não é plausível. Deus ele deseja que todos se salvem, e a salvação e a eleição é um fato condicional. Você precisa dar continuidade ao seu relacionamento com Deus, perseverar até o fim, a fim de que você possa gozar dos frutos e do privilégio da salvação que Deus nos concedeu. A nossa declaração de fé, numa vertente pentecostal, afirma que a predestinação diz respeito apenas à salvação de pecadores, esta que por sua vez é condicionada ao arrependimento e fé em Cristo, sendo, portanto, facultada a todos. Segundo subtópico, predestinação e amor. Quando nós nos deparamos com esses 2 termos, eleição e predestinação, não há como não conectá-los ao amor de Deus. Ao contrário do que muitos pensam, a redenção divina, o plano de salvação que Deus arquitetou, Cristo efetuou, o Espírito Santo comunica-nos, não foi uma medida de emergência pelo pecado de Adão, mas antes mesmo do mundo pensar em ser mundo, antes mesmo da fundação do mundo, Deus ele já havia preparado e determinado previamente tudo. E tudo isso foi por amor. Ele nunca desistiu de nós. Ele nunca deixou de derramar amor e bálsamo sobre as nossas vidas. É algo imerecido. É fruto de um sentimento único que nos atrai a Ele. O amor de Yahvé, o amor do Senhor, o amor de Deus Pai para conosco. Quando nós falamos de eleição e predestinação, e nós nos deparamos com o conceito de que antes mesmo do pecado de Adão e Eva, Deus ele já tinha preparado um plano e determinado tudo o que ocorreria. É algo extraordinário. Deus, por amor, fez tudo isto por nós, para que Ele reconciliasse a humanidade consigo mesmo, de ter um povo para si, poder chamar este povo de seu, e nós, eleitos e predestinados para a salvação e morar nas mansões celestiais, poder tê-lo como nosso Pai, como nosso Deus, chamá-lo de nosso Senhor, de nosso Deus. Vamos concluir essa lição então. Nós chegamos ao término dessa lição de número 3, eleição e predestinação. E nós falamos acerca destes 2 temas, falamos da eleição e falamos da predestinação. E no final de tudo nós conectamos isso com o amor de Deus. E como Deus ele manifesta abundantemente o seu amor sobre as nossas vidas, é algo estarrecedor. Nós somos por Deus em Cristo eleitos antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis.
e predestinados a usufruir das bênçãos espirituais, lembra da aula 2, concedidas aos eleitos pelo grande e incalculável amor do Senhor para conosco. Assim nós encerramos mais uma lição. Na próxima semana nós estudaremos a lição 4, a iluminação espiritual do crente. Dê uma conferida nessa lição para que nós possamos ter mais uma aula abençoada. Que você tenha uma semana de bênçãos, uma semana abençoada. Que Deus continue cuidando da sua família, da sua casa, de todas as suas necessidades, mesmo nesse tempo de crise, este tempo difícil, que o reino de Deus não se encontra em crise, o mundo está em colapso, mas a igreja está protegida, guardada e sendo abençoada especialmente por Deus. Uma semana de bênçãos, Deus te abençoe. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de ativar o sininho para sempre que chegar algum conteúdo novo, você possa ser um dos primeiros a acessá-lo e também de curtir e comentar o vídeo. Deus te abençoe, uma ótima semana, que Deus te dê uma semana, um final de semana e dias abençoadíssimos. Deus abençoe.